Graça e a paz a todos os adoradores de Cristo Jesus. Nessa manhã de domingo, iremos falar da graça de Deus. Difícil de definir com palavras. Contrário a qualquer mérito. Não existe mérito algum do recebedor da graça de Deus. Não há nada que possa ser feito para obtê-la. Não há mérito no ser humano para receber e provar a graça de Deus. Favor imerecido não está atrelado ao que você fez, não está atrelado ao que você deixa de fazer. Difícil de entender, porque vivemos em uma sociedade meritocrata, contrária a esses quesitos. Você obtém aquilo que você conquista e você recebe o que merece. Essa sociedade diz. A graça é o contrário disso. Não tem nada a ver com mérito. Mas onde começa a graça de Deus? Na cruz de Cristo? Para que entendamos o que é a graça e vivemos com ela, como fala nas Escrituras, nós temos que saber onde a graça começa. A graça de Deus começa na manifestação de Deus com a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, declara assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A graça está na essência de Deus. Gênesis, um livro do Antigo Testamento. Deus criou o homem sem nenhuma influência do ser humano, sem o ser humano ter feito nada. E tudo que criou, olhou para o homem e disse: Vou colocar nele a minha imagem e a minha semelhança. Um Deus que exala graça e favor não merecido. E ainda, depois de tudo isso, ele declara: Eu os abençoo. Sejam férteis e multipliquem-se. O Antigo Testamento já mostra a graça de Deus. A graça nunca deixou de existir. Ela nunca deixou de estar na relação de Deus com os homens. Deus é um Deus de graça, mas também um Deus de justiça. Por ele ser justo, não significa que ele não é gracioso. E por isso, desde sempre, a graça existiu. Onde começa a graça? Ela sempre existiu, porque ela é parte da essência de Deus. Ela sempre esteve, não movida por mérito, não influenciada pelo homem, manifestação do mais puro e imenso amor de Deus. Onde a graça explode, então, já derramada, a graça explode na cruz. Jesus carrega a essência de Deus, ele é a graça. Muitas pessoas que vivem uma vida errada, impulsionadas em usar a graça a seu favor. Não é assim que funciona. Quem faz isso não entendeu o verdadeiro significado da graça. A graça custou a vida de Jesus, o Cordeiro Imaculado. Muitas pessoas dizem: minha vida é horrível, estou envolvido em imoralidade, em prostituição,
em drogas, em alcoolismo, muita maldade, muitos pecados. Então eu primeiro preciso sair dessa vida, para então Deus me aceitar, para então eu poder ir para a igreja. Essa é a ordem certa? Não. Primeiro eu recebo pela graça. Primeiro Deus me dá a graça. Aí pela graça de Deus, eu me permite mudar de vida, me libertar, viver o padrão de Deus, um homem e uma mulher consagrado. Primeiramente, primeiro de tudo, vem a graça. Ela é a essência de Deus e ela existe desde a criação do homem. Em Jeremias 31, versículo 33, diz assim: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Deus declara que Ele colocará dentro de nós o entendimento de Deus, o entendimento dele mesmo. E Ele escreverá em nossos corações. Não é pelo nosso esforço, não é pela nossa performance religiosa. Ele que escolhe, Ele que separa, Ele que coloca o Evangelho dentro de nós. Depois que Ele escreveu em nossos corações, pela graça, um favor imerecido, aí minha vida começa a mudar, começa a transformar. Deixo os antigos hábitos e costumes de lado, abandono o pecado e a maldade. Antes vem a graça, depois a mudança de vida. Temos que aceitar a graça, viver pela graça. E precisamos mostrar a graça de Deus. Deus espera que sejamos como Jesus, que saiamos do nosso lugar e tocamos os leprosos, os cegos, os doentes, os aflitos. Precisamos mostrar a graça. Quem foi salvo e transformado pela graça passa a ser um cartão de visita da graça de Deus. Nosso alvo é ser como Jesus. E se somos, é porque a graça nos transformou. Nos transformou à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que foi citado lá em Gênesis começa a florescer pela graça em nossas vidas. Deus abençoe a todos e que a graça de Deus os acompanhe por toda a sua vida. Deus abençoe. Tchau.